Fala, pessoal! Então, antes de começar esse Comandeiros, eu gostaria de falar da abertura desse canal. Desse canal não, abertura desse podcast. Cara, que abertura bonita, viu? Eu fico ouvindo esse áudio de início, assim, falo, quem pesquisou essa abertura, assim, quem criou, tá de parabéns, viu? Obrigado. Bem, depois dos elogios aí que tava na hora tava pra falar uns episódios atrás, sempre esqueço. Pra quem não me conhece, eu sou o Hugo. Eu sou o Fran. Hoje nós temos um convidado. E aí, Pedroca, seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Tudo bem? Tudo bem. Olá, eu sou um bardo que conhece apenas uma música, mas vai em todas as festas. Meu nome é Pedro, eu jogo Magic, jogo D&D, a meia edição, e tô aqui para ajudar vocês um pouquinho sobre essa próxima edição. Isso aí. Então hoje nós temos um convidado para ajudar a gente aqui no nosso programa, né? Antes de eu falar que programa é esse que a gente vai fazer hoje, eu vou fazer umas perguntas pro nosso convidado, né? Ele já se apresentou, mas a gente tem que conhecer um pouco melhor, né? Quem é esse jogador aqui? Antes, só um disclaimer, gente. Toda vez que a gente tem convidado, a gente grava com imagens, tá, gente? Para vocês verem o rostinho do nosso convidado, verem o nosso rosto. Então, vai lá no nosso canal do YouTube, tá? Se você quiser ver o nosso podcast, assistir o nosso podcast com imagens, tá lá no YouTube com imagens, tá bom? Se você está assistindo pelo agregador aí. Isso aí, pra saber quem fala com vocês, né? Aí é o tempo de vocês conhecerem a gente, vai que a gente vê na rua aí. Então, antes da gente falar aqui, que episódio é esse aqui que a gente vai fazer, né? Fazer umas perguntas pra conhecer melhor aí Pedroca, como jogador de Magic. Então, vamos lá. Pedroca, se apresenta pra gente aí. Quem é você aí no Magic? Olha, no Magic, há muito tempo eu comecei a jogar. Eu comecei a jogar acho que há uns 13 anos. E depois eu tive idas e vindas, né, com o Magic. E não parei de jogar desde que saiu a última edição da primeira Innistrad, que é a Vacine restaurada, né, a Vacine Restored. Eu passei por um período, por um tempo em que eu fui administrador também, depois de muito tempo, né? Mas conheci mais pessoas do Magic, inclusive Hugo também veio a partir daqui, né? Sim. Sobre um grupo chamado MTG LGBT, que eu já fui administrador desse grupo por um curto período. Em 2016 eu participei do Grand Prix também de São Paulo. Não foi aquela coisa enorme, mas o que chamou a atenção é que o evento principal era um selado, né, em trio, e o meu trio, juntamente com os meus outros grandes amigos, um beijo, um abraço para Fernando Farina e Nicolas Oliveira, que foram meus companheiros, sim, foram meus companheiros de grupo. E o nosso diferencial é que nós fomos de cosplay. Nós fomos de crossplay, na verdade, né? Que foi um estilo gender bending, que você usa uma característica masculina, mas o cosplay é feminino. Então eu fui de Avacyn, com asas coloridas, representando a bandeira LGBT, que ia mais. O Fernando Farina estava de Nahiri, na sua aparição de Innistrad, e em sombra de Innistrad, na verdade, já é mais pra frente. E o Nicolas estava de Arlinn Kord. Foi tão icônico, eu vou ter que dizer aqui, né, sem modéstias, mas foi tão icônico que a gente conseguiu ir para Wizards, no site da Wizards, por conta desse feito, né? Em 2018, eu não participei do Magic Fest ou do GP, mas eu estava presente com o próprio cosplay da Teysa, Grande Enviada dos Fantasmas. Então ali, eu amo, como eu já mencionei, né? Como posso dizer, eu amo essa personagem, eu amo a Teysa, né? E a história que ela representa. Então acabei fazendo o cosplay dela. Também apareci no site da Wizards, também juntamente com o professor da Escola Polariana. Para mim foi um momentos assim únicos, que se eu pudesse faria de novo. E desde então eu jogo Magic, essas cartinhas ruins, né, que faz a gente gastar dinheiro. E é isso, e aí tô aqui até hoje. Vou falar que você de Avacyn e Farina de Narista estão icônicos.
Eu olho aquela foto e fico besta. Queria ter conhecido antes. As pessoas, elas olhavam assim, tipo... O que é isso, sabe? O engraçado também é que era um mundo preto e cinza, né? Você vê jogador de Magic, igual a gente aqui, né? Eu tô de blusa preta, né? O Fran também tá de preto, o Hugo tá de cinza. Mas você olha aquele mar de gente, você vê preto e cinza e 3 ícones, 3 pessoas, um de vermelho, um enorme. Eu tenho 1,84 m, né? Então, um enorme de asa colorida, né? Você já é o ponto de encontro, praticamente. Né? Mas foi um marco. Eu posso dizer que o GP de 2016, para mim, foi um marco para continuar no Magic. Ô, Pedroca, você se importa de me mandar essa foto pra eu poder colocar no vídeo? Quem tiver no vídeo vai poder ver, né? Claro! Mando sim. Então, gente, ó, o motivo pra vocês assistirem o vídeo vai ter a foto do Pedroca aí de cosplay. Sim. E outra coisa, né? Você falou que você foi ADM do Magic LGBT. Tinha... Eu lembro muitos do pré-game Lise. Eu lembro um dia que eu fui na loja Keep Game e vi os memes na parede. Falei, eu queria ter jogado essa LAN aqui. Olha, foi um costume também do grupo MTG LGBT em que tínhamos uma parceria com uma loja em São Paulo, se eu puder falar o nome, a Epic Game. E nessa época, desde Kaladesh, criamos o costume de sempre fazer o pré-gay release, né, que seria o release, né, de Magic LGBT dentro da loja. E isso rendeu vários cosplays, vários memes, o pessoal ia, se divertia bastante. Eu já cheguei, junto também com o Farina, a apresentar, né, algumas gincanas, fazer o pessoal, né, se divertir, porque a gente sabe que release cansa, né? Por que não fazer um evento mais divertido para as pessoas, elas gostarem, né, de jogar desde as 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde, ou até um pouco mais, que são 4 ou 5 rodadas, que é bem exaustivo. Então por que não deixar um pouco mais animado, né, um pouco mais com a cara para a comunidade, né, LGBT. E tava lá, eu, de cosplay, um dia, apresentando tudo. Isso aí. Bem, então agora vamos às perguntas. Primeira pergunta, há quanto tempo você joga? Faz 84 anos, mentira. Eu tenho uma relação meio de idas e vindas com o Magic. Eu comecei aos 13, naquela época de escola, né? O amiguinho apresenta um jogo de cartinhas novo, a gente começa a jogar. Aí parei um tempo, voltei aos 18 a jogar de novo. Aí voltei de fato, de vez, em Avacyn restaurada. Aqui é a Avacyn boa. Avacyn boa. Isso. E desde você então começou não com qual larguei edição? mais. Oi? E qual foi a edição de início? Eu acredito que foi Investida. Foi muito tempo atrás. A gente só convida pessoal de Investida, você reparou isso? Se vê que Investida trouxe uma galera legal pro Magic, né? Então. Será que um dia vão ser alguém de Mirrodin, Kamigawa da nossa época? Quando a gente chamar o Gui. Perto. Bom, vocês, talvez, né? Essa época vai chegar, com certeza. Essa época vai chegar. Boa Investida, boa edição, e a gente espera que um dia a gente tenha Investida remasterizada. Torço pra essa aí. Se voltamos a Ravnica mais de 3 vezes, quem sabe, não é mesmo? Acabamos com aquele mundo, mas tudo bem. Outra pergunta. Terreno é na frente ou terreno é atrás? Terreno é atrás. Atrás e alinhado, que eu tenho toque. Tá certo. Cor favorita no jogo? Aí você me pegou, Hugo. Eu gosto do azul. Eu sou um jogador de azul. Temos um jogador de azul aqui. Olha só. E sendo um jogador de azul, você deve ter uma carta que você fala que essa carta eu quero colocar em todos os meus decks, né? Então qual que é a sua carta favorita do azul? A Reversal de Narset. Carta bonita, viu? Mas por favor, gente. Ela tem conjuração dupla, né? Que são 2 manas azuis. Copia a mágica alvo. Você escolhe novos alvos para aquela mágica. Só que além disso, ela dá aquele bounce maravilhoso daquela mágica. O amiguinho vai rampar, você fala, não,
Quem vai rampar sou eu. E vou copiar a sua mágica. Tampa na próxima. Volta depois. Ou pior, né? A pessoa vai tentar dar um Torment of Hellfire pra, sei lá, pra 15. Ah, vou acabar o jogo agora, né? E aí você fala, não, hoje não. Tô aqui, Reversão de Narset. Hoje não, Faro. Guilda? Qual é a sua guilda? Ou tribo ou faculdade favorita? Olha, guilda com certeza é Orzhov. Orzhov, porque eu amo a Teysa. É um apelido antigo, né? Teysa, até porque pela história da Teysa eu acho que ela é uma mulher fascinante, revolucionária, né? Porque ela quis tomar para si o poder dos Orzhov para que ela consiga revolucionar a casa, né? A guilda Orzhov. E ela se fez fantástica, né? Ela se fez de burrinha, né? Pra isso, pra dominar ali. Sim. Eu perdi meus poderes de advoquista. Eu enganei vocês. É bem isso. Agora pergunta pesada, hein? Pergunta complicada aqui nesse canal. Você prefere tomar LD ou você prefere tomar counter? Eu prefiro tomar counter. Com certeza. Ninguém vai falar que tá preferindo tomar LD. Não, gente. Eu acho uma rasteira você tomar um LD. Eu tenho uma frase que é assim: bate na minha cara, mas não quebra meus terrenos. Sim. Dá um tapa na minha cara, mas não quebra meus terrenos. Olha, o counter você ainda pode ter um recurso. Eu lembro que o Fran disse em um dos episódios dos Comandeiros que o cemitério é um recurso. Então, se tomar um counter, é um cemitério. Você vai lá, revive, você devolve pra mão, né? Sem parar no Grimório. Agora, você ficar sem recursos de mana, gente, a pessoa não tem coração. Temos mais uma prova que LD, ninguém gosta de LD. Não. É amor à mãe quem usa LD. Tem mãe. A gente fica nessa dúvida, fica aí questionamento pra você que nos assiste. Tem mãe. Quem usa LD, a gente não sabe. Será que gosta? Será que tem mãe? Bem, e pra finalizar, vamos à pergunta principal aqui, né? Qual é o seu comandante favorito? Aquele que tem um lugarzinho no seu coração. Olha, essa pergunta, ela é a mesma coisa que perguntar pra mãe qual é o filho favorito. A gente sabe que às vezes tem, né? Mas é uma pergunta difícil de responder. O meu comandante favorito, ele vai ser o Ur-Dragon. Boa, gosto de pessoas assim, que gostam de dragão. Ur-Dragon. Eu bati o olho no comandante. É comandante 2016 que ele saiu, né? Se não me falha a memória. Foi. Sim. Quando ele saiu, eu falei, eu preciso ter este daqui. Embora a Inala, ela seria minha segunda opção de comandante naquela época. Porque eu também, eu gosto muito de Spellslingers, né? Spellslingers é aquela pessoa que eu gosto de conjurar mágicas, várias mágicas num turno só. E eu gosto muito dessa mecânica de copiar mágica, de ficar gastando um monte de coisas, fazer aquelas big spells enormes assim e tal. Mas o Ur-Dragon foi quem me chamou mais atenção. Então, desde então, tem sido meu comandante favorito. E até hoje eu não modifiquei mais. Né? Quando ele saiu da caixa, já fiz várias modificações. Mas desde lá, até hoje, eu não tenho feito outras alterações dele. Esse Ur-Dragon é um deck bom, viu? Eu acho que é difícil sair dragão bom, né, pra esses decks aí de dragão. Até sai bastante dragão, mas a maioria deles que tem saído são dragões específicos pra, sei lá, pras tribos que eles estão saindo, né? Então ali saíram 5 dragões anciões aí em Strixhaven. Mas são dragões que eram muito específicos naqueles decks, eles não combavam com deck de dragão, né? Agora os dragões de D&D, também eu não acho que nenhum deles comba para um deck de dragão, né? Então eu acho que por isso que tem sido um pouco difícil. Eu também tenho um deck de dragão, só que o meu eu uso filho, eu uso o herdeiro do dragão. E é difícil entrar novos dragões no deck mesmo. Até porque quando você vai tentar colocar novos dragões, você vai acabar pensando em mudar totalmente a sua estratégia. De como você vai usar aquele deck de dragão, no fim das contas. Então os dragões novos de Strixhaven, alguns de D&D dá pra usar, talvez, mas ainda assim muda alguma coisa assim. É isso. Então, já que a gente acabou de conhecer Pedroca, né, conhecer os decks, conhecer o seu método de jogar, falar que programa é esse, né? Hoje a gente vai fazer mais um top de edição, né? Já vai fazer um top de edição de Adventures in the Forgotten Realms,
que é a edição nova aí de Magic que saiu pra gente, baseado em Dungeons and Dragons. Edição sensacional aí que saiu pra gente. Já faz a top edição, né? Esse programa que é um programa que a gente viu no último, né? Do Modern Horizons 2, que é um programa zen, né? Um programa tranquilo, em que a gente fala as melhores cartas que saíram para cada cor, né? A carta multicolorida, a carta colorida. É um programa zen que a gente bate palmas depois para a pessoa, depois para as cartas escolhidas. E para finalizar o programa, a gente faz uma ciranda. Só que né? não. Uma grande ciranda. A gente discorda porque o Hugo fala muita merda. Eu quero treta. Hoje eu quero treta. Será que teremos? Será que vamos concordar todos e bater palmas todos juntos? A gente não sabe. Então, eu espero que hoje tenha sangue, espero que tenha treta hoje, espero que tenha bate-boca, né? Porque essa é a alma do top da edição que todo mundo conhece. Bom, muito bem, então vamos falar aí, a gente tá falando aí Forgotten Realms. Esse nome, pra muita gente aí que joga Magic, ele é um nome já conhecido, né? As pessoas já sabem do que se trata. Mas para quem não sabe do que se trata, o que é Forgotten Realms, né? De onde veio, do que se alimenta, onde vivem os Forgotten Realms. E assim, Forgotten Realms, a gente sabe que é uma adaptação aí de D&D, né? Uma edição adaptada de D&D, uma vez que agora D&D pertence à o mesmo grupo da Wizards, né? Então eles fizeram essa sinergia aí e criaram a edição baseada nessa campanha aí de D&D. Mas assim, eu não sou dos maiores especialistas aí em D&D, já joguei D&D, mas não sou dos maiores especialistas em Forgotten Realms e D&D. Por isso que a gente tem um convidado aqui, um convidado que manja mais do que a gente, porque senão ia ter eu e o Hugo aqui só falando bosta, então a gente convidou alguém pra calar nossa boca pra gente não falar bosta aqui. Não é não, Pedroca? Principalmente porque o Hugo não sabe nada. Imagina, gente. Conta um pouquinho pra gente o que é o Forgotten Realms, como é que foi essa transposição dos livros de D&D pro Magic. Dá uma palestrinha aí pra gente, por favor. Bom, Forgotten Realms, ele acaba sendo um cenário de campanha, na verdade, de D&D. Dungeons and Dragons, no fim das contas, ele acaba sendo um sistema de jogo. Um sistema de jogo que ele utiliza o D20, que é aquele dado de 20 lados, para você fazer quaisquer todas as ações do jogo. Um cenário de campanha, ele acaba sendo como o narrador ele vai colocar os jogadores no mundo, né? É a mesma coisa dos board games, que a gente acaba vendo aí nos fundos, né, de vocês, aí os board games, tem os cenários, tem as regras. Então o narrador ele acaba utilizando do Forgotten Realms para que ele comece a falar como é o mundo. E dentro desse cenário ele tem personagens icônicos, que são as criaturas lendárias que a gente acabou conhecendo nessa edição de D&D para Magic. E no fim das contas ele acaba sendo mais um mundo, assim como se fosse a transformação de Zendikar para D&D. Tem a adaptação de Magic também para D&D, que já acontecia já há muito tempo. Então o inverso acabou acontecendo, né? Uma hora ou outra isso poderia acontecer, né? Poderia ser meio que inevitável, que um dia a D&D poderia ser transformado numa carta de Magic, que eu achei a ideia também fantástica. Ele acaba sendo como se fosse o pano de fundo, né? É aquele background, e que daí o narrador de RPG, né? De D&D, ele se baseia para criar os novos personagens dele, para criar todo o enredo que vai acontecer a aventura para os jogadores, né? Exatamente. E no fim das contas, assim, e para quem, vamos contar que a gente tem pessoas aqui que nunca nem ouviram falar do que é RPG. O que efetivamente as pessoas fazem no RPG, né? Como é que funciona esse sistema D20? O que é o sistema D20? Você consegue dar uma explicação rápida aí pra gente? O RPG, ele acaba sendo, nas siglas, Role Playing Game, que você é um jogo de interpretações, né? Você cria um personagem para aquele cenário específico e você começa a acabar interpretando aquele personagem, né? Existem vários outros sistemas, além de Dungeons and Dragons, além do D20, né? Tem o sistema Storytelling, tem o sistema Diamond, tem Tormenta, tem o 3D&D, que é mais popular, é também popular aqui no Brasil,
por ser um sistema mais simples e uma ficha de personagem mais rápida a ser criada, mas com certeza a maioria dos jogadores de RPG já passou pelo D&D, fica na maioria das edições de D&D em sua maior parte, né, e cria várias histórias a respeito disso, dentro desse próprio sistema. E o D20 nada mais é do que o sistema de dados que você rola, né? Então você tem um mestre, né, que vai narrar, né, todo o contexto ali da história, e ele, pra dizer se acertou ou não, para não ficar só aquela coisa subjetiva, né? Tipo assim, você acertou, você errou, as pessoas rolam-se dados, né? E isso foi adaptado nas mecânicas aqui dessa edição de Magic também. E Forgotten Realms, ele tem alguns personagens icônicos, né? Pra quem não sabe, a gente tem aí um personagem que vai ter criado no Magic aí, que foi a Tiamat, que é uma deusa dragoa, né? Digamos assim, eu posso dizer que é uma deusa dragoa? Acho que sim, né? Não sei se ela é uma deusa, mas ela é um dragão, né? Ela é uma deusa. É uma deusa. Ela é uma deusa. No sistema de D&D, eles têm o sistema do panteão, né, dos deuses. Tiamat, ela acaba sendo uma deusa má para os dragões, mas em contrapartida também existe um outro deus dracônico que é o Bahamut, que a gente vai acabar vendo na edição de Magic, que ele vai ser também um Planeswalker, que é o mestre das folhas, das flores, grão-mestre das flores. Ele acaba sendo um Planeswalker com o subtítulo, né, o subtipo Bahamut. Sim, e daí a Tiamat, muita gente pode conhecer daquele desenho da Caverna do Dragão, né? Que era aquele dragão de 5 cabeças que o Vingador fugia toda vez que vinha, que ele morria de medo e etc. Basicamente era o dragão. Esse dragão veio justamente do D&D, porque, para quem não sabe, Dungeons & Dragons foi a base para a criação daquele desenho da Caverna do Dragão. Né? Então aí, acredito que todo mundo que nos ouve já sabia dessa informação, mas se você não sabia, fica aí uma curiosidade, né? E D&D é famosa assim por personagens e cenários, né? Por ser aqueles grupos de guerreiros que se juntam para explorar masmorras, né? Catacumbas, etc. Por isso que a gente tem aí Dungeons & Dragons, o nome, né? E a gente tem aí, foi adaptada a várias mecânicas. Não vou entrar tanto na mecânica, porque o Hugo vai falar um pouquinho mais sobre elas aí pra gente. Pedroca, mais alguma consideração? Personagem que você queira destacar? Se você acha que foi bem adaptado do D&D para o Magic, as habilidades, né, as mecânicas do RPG foram bem adaptadas. O que você achou aí? Olha, eu particularmente entrei muito no hype das habilidades, justamente porque eu imaginava que as magias, os ciclos de magia, né, que tem dentro do jogo de D&D, poderia ser as magias instantâneas, os feitiços, os encantamentos, mas não. Eles acabaram entrando dentro das criaturas, dentro das habilidades das criaturas. Então, quando a gente pensa nas palavras-chave, né, keywords como vigilância, voar, iniciativa, e as keywords novas, né, como rolar dados, entrar na masmorra e tudo mais, que a gente vai acabar falando mais pra frente, veio uma enxurrada de habilidades novas, né? Que são habilidades das próprias classes de D&D, né? Desde o monge, né? Que tem a tempestade de punhos, né? Flurry of Blows. Também tem as outras habilidades que vêm falando sobre o clérigo, né? Curar ferimentos, o cone de frio. Então, tudo isso acaba sendo adaptado, né, para as cartas de Magic, que eu também achei muito interessante também da Wizards acabar trazendo para esse mundo nosso das cartas. Então eu também achei isso muito legal. Sim, eu tenho, na verdade, uma sensação meio agridoce com relação a isso. Eu acho que, ao mesmo tempo que para quem é fã de D&D, para quem curte, foi muito legal ter lá os nomes das habilidades do D&D adaptadas, como flavor foi muito bacana. Sim. Mas eu acho que para quem é jogador, principalmente inexperiente, jogador novo, acho que isso deve ter causado uma confusão muito grande, porque a gente teve muita keyword nova, muita coisa que pode confundir muito o jogador. Eu acho que foi bacana que eles colocaram, né, como flavor, já que era uma edição flavorful, né, cheia de referências realmente, né, cheia de fanservice para quem curte realmente D&D, né, e tudo mais, mas ao mesmo tempo acho que não foi uma edição amigável para quem está começando. E falando de lore, essa edição não tem lore, porque como foi baseada numa campanha de RPG, eles criaram apenas o cenário e deixaram para que as pessoas criassem a própria lore, né, então você não tem
aí não tem uma história, um personagem principal que gere toda a história. Os personagens principais são os jogadores, né? Então eles deram lá os personagens e a galera joga e cria a própria história ali. Normalmente a gente tá acostumado a esperar uma lore, até será que vai ter lore? Não. A lore é vocês que fazem. E para encerrar esse pedaço aqui, fazer uma pergunta polêmica para vocês. E Tarrasque? O que vocês acharam de Tarrasque? Olha, eu achei pesado, eu vou falar para vocês, porque é uma criatura que tinha tanto potencial. Mas tanto potencial. Eu acho que a dona Wizards, ela ficou com medo de pesar a mão no Tarrasque. Porque em D&D, Tarrasque é uma criatura impossível. Quase impossível de você matar. Né? Pra quem joga D&D sabe que pra você destruir o Tarrasque não tem como. Você só destrói Tarrasque com uma única magia que se chama Desejo, que também está presente no set de D&D, de Magic, em que você só consegue derrotar um Tarrasque usando Desejo. Só. Mas, né, acho que com medo de ser uma criatura muito poderosa, não entregaram a carta. Não entregaram a carta que quem joga D&D acredita que poderia ter tido um potencial muito grande, mas não entregou. Concordo 100% aí com o Pedroca, porque assim, a gente esperava, um pouco antes de sair a carta oficial do Tarrasque, saiu uma carta feita, uma carta mentirosa, né, uma que saiu aí, que foi feita por fãs, e, a mentirosa era muito melhor, muito mais legal. E a gente queria esse bicho forte, a gente sonhava com esse bicho no Magic há muito tempo. E me entregam aquela bosta que eu não vou nem comentar, não vale a pena a gente perder tempo aqui de podcast lendo a carta pra vocês. Pesquisem aí o Tarrasque, que vocês vão achar fácil. Mas na minha opinião, eu sou bem apaixonado por isso, porque o Tarrasque era uma carta que eu esperava há muito tempo no Magic e veio uma bosta. A carta feita por fã foi muito melhor. Só querendo, né, Fran? Volta bem, carta falsa, quero você, carta. Queremos a fake news. Eu particularmente peço para que quem nos escuta e também nos assiste pelo YouTube pesquise as citações, na verdade, de D&D. Acho que é mais interessante, né? Cada carta, acho que pelo menos duas cartas em cada cor tem uma citação de uma mesa. Vocês encontram numa taverna, vocês encontram alguns prisioneiros, né? E cada uma dessas citações, todo jogador de D&D já fez uma dessas ações, ou já passou por isso, né? Então, se bater curiosidade, dá uma olhadinha também nessas cartas. Mas, se vocês preferirem, vão lá ver o coitadinho da Tarrasque. Vamos aí conhecer quais são as mecânicas, né? O que saiu de novo aí pra gente em Adventures in the Forgotten Realms. Começando então antes de começar, eu vou fazer um adendo aqui, né? Uma menção. Uma mecânica que faltou, eu imaginei que ia sair nessa edição, Pedroca pensou que ia sair nessa edição, Fran pensou que ia sair nessa edição, todo mundo pensou que ia sair nessa edição. E não saiu, que é a mecânica de grupo, que saiu lá em Renascer de Zendikar, né? Mecânica de grupo, para quem não conhece, é uma mecânica que ela aciona habilidades, né? Ou a carta fica muito quebrada quando você tem membros de um grupo ou grupo completo. Quem são esses membros desse grupo, né? Esse membro desse grupo é um clérigo, um ladino, um guerreiro e um mago. Se você tem os 4 na mesa, muita carta vai ficar absurda. Tem carta que você não apaga custo de mana, tem carta que vai fazer desgraça com isso aí. Ganhar marcador, ficar enorme. Ou tem cartas que vão ter efeitos se você tiver certos membros desse grupo. E a gente pensou, vai sair D&D? Então vai ter grupo, né? Vai ter campanha. Campanha é feita em grupo. Logo, vou voltar a mecânica de grupo aqui e vão arrebentar, porque até que saiu pouca coisa em Renascer de Zendikar de grupo. Aí chegou, a gente passou um dia de spoiler. Ah, tudo bem, amanhã tem. 2 dias de spoiler. Não, vai vir amanhã. Esse 5º dia, acabou. Cadê essa mecânica? Então, assim, eu queria conversar com vocês primeiro. O que a Wizards estava pensando de uma edição que tem campanhas, que a história é baseada em campanhas, não ter grupo? Por que, Wizards?
né? Ficamos todos aguardando aí uma chance de implementar os grupos, né? Ou então de aumentar a gama de grupos, né? Ou suporte para a habilidade, porém, contudo, todavia, não teve, né? Eu era uma das pessoas também que esperava ver um suporte maior para grupo, até porque o flavor seria muito maior, né? Sim, muito rico. Em D&D. Mas não veio também, né? Eu acredito que futuramente, né, talvez uma edição de Commander mais pra frente, talvez, ou numa outra edição de Magic mesmo, né, fora do D&D, talvez tenha algum suporte para grupo. Mas não foi dessa vez. Pra quem não sabe, grupo, né, é algo muito clássico em RPG, né? É sempre a party, né? Que os jogadores juntam lá, quando escolhem os personagens, um escolhe o ladino, outro escolhe o mago, e assim por diante, e daí eles formam um grupo coeso para poder estarem preparados para qualquer coisa que o mestre jogar na frente deles, né? Quando saiu essa mecânica de party, né, de grupo lá em Zendikar, a gente falou, eles estão se preparando lá para Forgotten Realms, né? Que daí vai vir o estouro, daí vai ser demais. Expectativas foram criadas. E daí, a hora que não veio, foi um banho de água fria, né? Assim, pelo menos vieram clérigos, magos, guerreiros, para complementar, para se você quiser montar um deck de party, eles continuam valendo para as cartas que tem o grupo, né? Eles são parte do grupo, eles só não têm a mecânica de grupo nessas cartas, mas existem aí, saíram cartas dessas classes, né, dessas raças aí, né, tipos de criatura, para complementar os grupos. Eu achei até que de repente não fosse vir na edição comum, mas fossem vir decks de Commander baseados na mecânica de grupo. De verdade, eu achei que talvez pudesse vir, mas nem nos decks de Commander vieram, então foi meio que um banho de água fria mesmo. Mas enfim, né, vida que segue, vamos torcer para que em algum outro momento futuro grupos venham, né, com mais força. Aliás, é um tema que a gente podia fazer num podcast futuro, né, mecânicas que a gente gostaria que voltassem, né, que o Wizards podia trazer de volta. Bem, então, falei já essa primeira mecânica, né, vou então puxar agora a nossa indignação aí, né, vou puxar agora as mecânicas que saíram mesmo aqui em Forgotten Realms. Começando pelas masmorras, né? Que acho que é a principal coisa que teve aí da edição. Então é o seguinte, as masmorras, elas são cartas novas, tá? E elas se assemelham aos emblemas. Elas são baseadas em aventuras de RPG que já teve em Forgotten Realms, como por exemplo a masmorra do Mago Louco, né? Quem já jogou a edição conhece a masmorra do Mago Louco. E saiu em formato de carta. Como é que ela funciona, essa mecânica aí, de maneira resumida, né? As masmorras saíram somente 3, provavelmente saíram outras masmorras em edições futuras, né? Ficou esse leque aí pra gente, possibilidades aberto, né? E elas, pra gente no Commander, elas ficam fora de jogo. Tá? Elas não entram dentro do deck, não contam com as 99 cartas, não são side, não ficam na zona de comando inicialmente, ficam fora de jogo lá as 3. Elas funcionam como se fosse um emblema, como se fosse um... Isso. O monarca, né? É só uma carta para te lembrar de como é que ela funciona. Então, ela na realidade nem existe. Né? Bom, e se vocês quiserem saber como funciona a masmorra, né? Como é que ela quais são as habilidades, o que pode acontecer, se alguém pode interferir ou não, a gente lá no nosso Instagram, a gente fez um post referente a isso, né, explicando detalhadamente como funcionam as masmorras, como é que elas se comportam no jogo. E aí, tá interessado, quer conhecer como funciona? @comandeiros com 2 M's e S no final. Então, tá lá o post prontinho para vocês. Outras mecânicas que nós tivemos também dentro de Forgotten Realms, uma que eu achei bem interessante, é a mecânica de dados, né? Então, saiu muita carta que você tem várias habilidades e essas habilidades vão acontecer dependendo do rolar de dados. Na edição principal é só D20. Na edição de Commander a gente vai encontrar acho que D6, D8 e D10. Tem D4 também. Então, por exemplo, né, a gente tem um bichinho bem interessante aqui que eu pesquisei, que é o Ladino Pé Ligeiro. Ele é uma preta, ele é um pequenino ladino, 2/1. E toda vez que ele ataca, a gente rola um D20. Então, se cair entre 1 a 9, ele ganha toque mortífero.
Se cair entre 10 a 19, ele ganha mais 1/0 e toque mortífero. E aí, se cai o maravilhoso 20, ele recebe 3-0, iniciativa e toque mortífero. Então, no seu rolar de dados aí, na sua sorte do rolar de dados, ele vai dar recompensas para vocês. Cara, eu achei muito legal, porque assim, a gente já tem mecânicas assim com sorte no Magic, né? A gente já tinha as flip a coin, né? Já tinha as jogadas de moeda. E só que você tinha 50% de conseguir ou não, né? Aqui a gente aumenta a probabilidade de você não conseguir. Eu imaginei que fosse vir alguma mecânica com dado mesmo, mas eu não imaginava que fosse vir da forma com que veio. Eu achei que foi muito criativo, porque eles colocaram, igual em RPG, um alcance de onde você se dá bem. Então, assim, em nenhum momento você se dá realmente mal, mas você tem um alcance onde você se dá melhor. E o 20, efetivamente, que é o número mágico, né, que é o acerto fulminante ali do RPG, eles colocaram como sendo que dá aquela melhor situação, né, em que você consegue uma habilidade muito boa. Eu gostei da forma com que eles colocaram, principalmente nos decks de Commander. Eu achei que tiveram aquelas cartas muito legais em Commander, em que você rola 2 dados, para um você escolhe um efeito, para outro você escolhe outro efeito. De verdade, para mim, essa foi a melhor utilização ali dos dados. Achei muito legal. E então, pra mim, de todas as mecânicas aí em Forgotten Realms, essa foi a minha favorita, tá já deixando aí spoiler. E as últimas 2 coisas que saíram, né, de coisas novas, né, não vou falar que são mecânicas, é um tipo novo de encantamento, que são os encantamentos classe, né, então nós temos 12 classes aí que saíram, né, uma para cada tipo de criatura, né, então tem clérigo, tem paladino, tem bárbaro, como eu acabei de falar. E esses encantamentos têm a habilidade de subir de nível, né? Você tem a habilidade inicial, e aí para você subir de nível você tem que treinar durante anos, né? Não, isso não é RPG. No Magic a gente não faz essas coisas. Então você paga a quantidade de mana, como se fosse um feitiço, a habilidade só é ativada como se fosse um feitiço, né? Então tem que estar a pilha vazia, não pode responder. Paga a mana, e aí vai ter a habilidade inicial e a habilidade do nível. Pagou mana de novo, vai ter todas as habilidades possíveis. Você pagando o subir de nível, vai e tem todas as habilidades ficam permanentes, tá? Não é só até o final do turno, não. Então pagou aquela habilidade, tá rolando de boa, né? E aí só vai aumentando aí o poder da classe no jogo. Achei bem interessante essa mecânica aí. E o que você achou, Pedro? E isso foi pensado naquela habilidade de subir de nível lá da sessão dos Eldrazi, né? Em que algumas criaturas elas tinham a habilidade de subir de nível, né? Você faz como um feitiço, paga mana, coloca um marcador de nível, etc. Então eu achei também um flavor, né, de você colocar as classes como um encantamento, né? Eu não esperava, acho que a maioria das pessoas também não esperavam que as classes elas poderiam vir dessa maneira, mas vieram também arrebentando, né? Algumas delas elas vieram muito boas mesmo. E aí, pra gente finalizar, né, o Fran já comentou anteriormente, vamos falar aí novamente, que são as palavras ilustrativas, né, que é uma menção, por exemplo, às habilidades que alguém tem no RPG, né, ou as escolhas que alguém tem no RPG. São palavras em itálico, lembrando que sempre que algo está em itálico não é só uma menção, não tem, ou é um lembrete no jogo, né? Não conta com a habilidade em si, né? Eu achei interessante porque você lembra um pouco RPG, mas eu achei um pouco confuso, sim. Vou concordar com o Fran, né? Que o Fran já falou, porque assim a gente já teve edições que teve muita habilidade. E aí dá dor de cabeça, porque o cara não consegue entender. E aí o cara novo que tá entrando vê um monte de coisa escrita ali, e aí aquilo ali não é útil. Mas aquilo dá uma confusão, né, Fran? Dá sim. Eu não vou me repetir, né, aí, mas eu acho que é o que eu falei, né? É meio agridoce, né? Por um lado é bem legal, é legal, mas por outro não é amigável para Bom, galera, então passamos aí da nossa análise da edição de forma geral, né? Vamos então para o nosso top da edição. Como é que vai funcionar dessa vez o top da edição? Porque nós estamos em 3, né? Primeira vez que vamos gravar um top da edição em 3.
Ainda assim, vamos fazer o top da edição sempre falando de 2 pessoas apenas. Só que hoje vai ser assim, eu e o Hugo resolvemos dar as mãozinhas e vamos ser amigos. Seremos comandeiros versus Pedroca. Então, Hugo, nada de ficar me contrariando, tá? Nada de gongar as minhas escolhas, por favor. A Gillette tá pra outra pessoa hoje. Então, hoje é comandeiros versus Pedroca. Então, em cada cor a gente vai ter sempre duas escolhas, né, de top da edição. Uma em nome do Comandeiros e outra aí que o Pedroca escolheu para falar, tá? Eu e o Hugo, a gente vai se revezar aí nas cores. Eu vou falar sobre azul, preto e verde, que são as minhas cores de maior domínio, minhas cores que eu mais gosto. E o Hugo vai falar sobre incolor, multicolorida, branco e vermelho, ok? Como é que funciona o nosso top da edição? Se você caiu de paraquedas nesse podcast, nosso top da edição, a gente escolhe cada uma carta dessas cores que eu já citei, que a gente considera como sendo a melhor carta da edição naquela cor. Lembrando que quando a gente fala que é a melhor carta, é a melhor carta baseada em Commander, tá? Pode ser que a carta seja... A gente não tá citando uma carta que vai jogar muito no Standard, no Modern. A gente tá falando sempre de Commander. Ok? Regras estabelecidas, então vamos começar aí. Hugo, manda aí, então já emenda, fala qual que é a nossa, né? Hoje eu tenho que falar que é a nossa top da edição incolor. A minha grande carta incolor, minha escolha aí, é o Olho de Vecna. Então o Olho de Vecna é um artefato lendário, 2 qualquer. E quando ele entra no campo de batalha, você compra um card e perde 2 pontos de vida. No início de sua manutenção, você pode pagar 2 qualquer, né? Se fizer isso, você compra um card e perde 2 pontos de vida. Por que eu escolhi essa carta como top da edição das incolores? Porque ela é uma carta que entra em qualquer deck que as cores não ajudam, ou a ideia do deck não ajuda a comprar carta. Nossa, você está com agro aí muito rápido. O seu deck não vai te ajudar a você comprar carta. Você tá nas cores que são difíceis, né, de comprar carta aí, alguma cor com branco, por exemplo, né? Vamos marcar um branco e verde. É difícil comprar carta, tá? Branco e vermelho é difícil comprar carta. A gente pode falar que é, mas não é fácil comprar carta. E ela é uma coisa incolor que pode entrar em qualquer deck que tem esse tipo de dificuldade. Né? Então, por exemplo, eu tenho um Arabo, né, um tribal de felino, e ele tem dificuldade de comprar carta. Olho de Vecna pode me ajudar aí a dar essa acelerada, né? Uma acelerada a mais. É uma carta também que pode entrar bem em decks que ganham muita vida, porém compram muito pouco. Um exemplo de deck que eu lembro que ganha muita vida é o deck da Gemara, ou qual que é o Celeste? Trostani. Trostani é um deck que ganha muita vida, mas é um deck que não ganha muita vida, mas não compra muita coisa. Faz muito bichinho, ganha muita vida, mas não compra muito. Pode nesse momento. Karlov, né, que é o outro deck que ganha muita vida, mas compra pouco. Pode ajudar bastante. E aí esses decks que ganham vida nem vai sentir essa perda de vida. Você tá fazendo o seguinte, não são uma atenção paga 2 qualquer com uma carta. É isso que tá acontecendo. Também pode entrar em decks que gostam de perder vida, né, porque se beneficiam com isso. Por exemplo, o deck do Greven, né? O Greven é um vermelho e preto. O cara vai doer essa perda de vida, mas ele é recompensado por isso, né? E o Olho de Vecna pode ajudá-lo nessa. Salgueirumbra, né? Então, por ajudar vários decks que a temática não é comprar, né? E é algo que entra em color lá, então se encaixa, pode ter várias aí habilidades não, né? Vários benefícios para várias cores que a gente falou, várias estratégias que a gente comentou. Eu coloco uma top da edição para incolor. Olha, o meu top da edição não vai ser o Olho de Vecna. Já vamos começar com a primeira contradição, com a primeira giletada. Para quem me conhece e para quem nos escuta, eu amo o caos. Então, só por essa frase, eu já quero dizer que, para mim, o baralho das surpresas pode vir para um deck útil, né? Por 2, você rola um D20
subtraia o número de cartas em sua mão. Se o resultado for igual ou inferior a 0, descarte sua mão. Então, de 1 a 9, devolva um card aleatório do seu cemitério para sua mão. De 10 a 19, compre 2 cards. 20, natural. Coloque um card de criatura de qualquer cemitério no campo de batalha sob seu controle. Quando aquela criatura morre, o seu dono perde o jogo. Eu amo cartas desse tipo. Principalmente com o último efeito, que eu também gosto de fazer. Pra quem também gosta, já conhece como é o meu estilo de jogo. Pra quem te conhece, sabe? Pra quem sabe me conhece. Você gosta de deixar a pessoa refém. Eu gosto de deixar a pessoa refém e gosto também de jogar com as cartas do amiguinhos, porque jogar com a carta do amiguinho é sempre mais interessante. Se você vê aquela Avacyn dando sopa no cemitério, o 20 natural vai trazer aquela Avacyn pra mim. Eu tô precisando de carta, eu posso comprar 2 cartas. O resultado que pode ser mais comum a ser tirado pode ser mais do que 10. Então você pode, dependendo da sua mão, dependendo do resultado, você pode sempre comprar 2 cartas ali também, sem pagar por item, diferente do olho de Vecna. Obviamente o olho de Vecna ele vai acabar ajudando você muito mais no card draw, mas a diversão tá em jogar os dados, tá pelo caos. Então eu acabo escolhendo o baralho de surpresas mais por conta disso, pela versatilidade, né, e também pelo fato de você conseguir pegar aquela criatura que pode ser problemática mais tarde para a pessoa que vai utilizar, que tem recurso de cemitério, que vai embaralhar aquela criatura no cemitério de novo. E você pode também ter uma win condition, uma condição de vitória. Se a pessoa ela não tem uma condição de vitória, o baralho de surpresas pode ser uma delas. Quem te conhece sabe que você vai adorar olhar para a cara da pessoa e falar: o que você vai fazer agora, hein? Porque caiu 20 natural, gente. Você pega uma criatura do cara e você falou o seguinte: você é meu refém. Por quê? Se essa criatura sair de jogo por qualquer motivo, você perdeu. Então fica naquele negócio: a gente vai ser amiguinho, você é meu refém, você vai ser o meu corpo aqui, você vai ser meu escudo. Porque se você perder, se eu perder, você também perde. Te conhecer, você vai adorar fazer isso. Você vai adorar. Vou pensar pelo seguinte também: se você utiliza, assim como eu também gosto de usar o cemitério como recurso, e para efeitos de roda, né, se você acaba descartando sua mão com muita facilidade e utiliza do baralho de surpresas, e também vai utilizar dessa mecânica de virar e desvirar permanentes, você pode ativar o baralho de surpresas mais de uma vez. Então, se você tem algum efeito que faz a permanente alvo desvirar, você pode usar, e tem mana sobrando, você pode usar o baralho de surpresas de novo. Se o resultado for menor que 0, né, você descarta a sua mão, porque ele vai ter que subtrair o resultado que você tira do dado pelos números de cartas da sua mão, ou seja, o máximo que ele vai tentar subtrair da sua mão é 7. Né? Então, você vai retirar um 20 menos 7, você tem ali um 13. Se eu não fugir da matemática básica, né? Então, você vai comprar sempre algumas 2 cartas. Se você tirar um 20 natural, não tem carta na mão, sua criatura é minha. É difícil, hein, gente, chegar no 20. Você tem que estar com a mão vazia, né? Vai ter que descartar a tua mão de alguma maneira pra você rolar ou cair em 20 natural. É difícil. Aí tem que ter umas ajudas. Por isso que eu também não escolhi com a top, porque é muito difícil o 20. Eu acho muito difícil chegar nesse 20. Se chega no 20, você tem um refém na mesa. Você tem um refém na mesa que o cara não sabe o que vai fazer. Porque ele não pode tirar você do jogo. Droca, já emenda aí, então, qual que é a sua carta branca do top da edição? A minha carta branca, ela é uma aposta bem básica. Na verdade, eu escolhi com o branco, o top da edição, uma carta incomum. A carta incomum que eu escolhi com o branco é a Destruição Divina. A Destruição Divina, ela faz o seguinte: a criatura ou plane alta, alvo que o oponente controla, sai de fase. Se aquela permanente for preta, ao invés disso, exilia por 2 manas. Só 2 manas. Então, se existe alguma ameaça na mesa em que você precisa lidar, aquela Avacyn maravilhosa, 8/8, que torna tudo indestrutível, ela é uma ameaça, você pode tirá-la de fase. Ou então, se tem um Kirk na mesa,
né? Que é a criatura lendária, que tem custo Felixina no custo de mana, lifelink, ele tá enorme, a pessoa tá conjurando coisas de graça na mão, vamos exilar esse amiguinho, por enquanto, depois você conjura ali de novo, paga mais vida, tudo bom. A destruição divina, ela pode acabar fazendo isso por você. Então, eu acho um tanto versátil essa carta, para que ela tire de fase como um truque de combate também. Na fase de combate, a pessoa vai tentar te bater com aquele bicho enorme e você tira ele de fase. Ou se ele tiver preto na sua cor, ela é exilada. Então eu gostei da Destruição Divina como uma carta da top de edição, como eu falei, básica, incomum, mas que eu acho muito útil em alguns aspectos do jogo. Bem, eu vou falar pra você que de novo não demos match. Ó, esse programa tá, hein? Bem, não deu match porque quem me conhece, eu também gosto do caos, assim como o Pedroca gosta do caos. Mas eu e o Fran, a gente tem uma coisa em comum. Que a gente gosta de cartas que fazem um monte de coisa. Porque cartas que fazem um monte de coisa abrem um grande leque de possibilidades. Dependendo da sua ação, vai ajudar bastante você, né? E eu tô pegando uma carta que faz esse monte de coisa, né? Mas faz um monte de coisa gradualmente. Que é a classe Paladino, né? Que é a minha top da edição. Classe Paladino é uma branca, um encantamento, tipo classe. Efeito dele quando ele já entra em jogo. As mágicas que seus oponentes conjuram durante seu turno custam uma qualquer a mais para serem conjuradas. Paga 2 qualquer, uma branca, ele vai para o nível 2. As criaturas que você controla recebem mais um. Paga 4 qualquer e uma branca, vai para o nível 3. Toda vez que você atacar até o final do turno, a criatura atacante alvo recebe mais um para cada outra criatura atacante e ganha golpe duplo. Por que eu escolhi essa carta como toque de edição da branca? Primeiro momento, o oponente é taxado. A gente gosta de taxar o oponente em algumas situações, isso é uma ótima situação. O cara que vai usar o classe Paladino, ele vai ter deck com muita criatura ou uma criatura bem parruda, né? Normalmente algumas criaturas parrudas. E aí vai ser alvo de alguma resposta sempre. A partir do momento que você tá taxando o cara com um a mais, se ele já tinha 2 manas preparadas para dar um bounce, se tinha 4 manas para dar um exílio ou um mata-bicho, ele quebrou a cara, porque ele vai ter que pagar um a mais, e aí você vai passar aquele carro ali sem ter muitos contratempos, né? Então a primeira coisa que ele faz, que eu adorei, é taxar contra a resposta, né? Porque se alguém tentar jogar mágica no seu turno, tem que pagar um a mais. Contra counter, um monte de coisa. O segundo momento é que os bichos, quando você vai subindo de classe, né, já só pro nível 2, os seus bichos são inflados, ele é uma antífona gloriosa. Ele é uma antífona gloriosa que dá uma taxa pro oponente. Sensacional. Pagou 4 manas para um negócio dar mais umas duas criaturas, então, né, se for colocar assim, e o oponente não pode jogar mágica no seu turno, a menos que pague uma a mais para ela. Efeito final. O efeito final, uma bomba. Por quê? Quanto mais criaturas você tiver, maior vai ficar uma criatura atacante sua e ela vai ainda por cima golpe duplo. E é toda vez que você ataca, se você joga de vermelho e branco e tu tem um monte de combate adicional, essa criatura vai ficar cada vez maior e com golpe duplo. Vai causar, tem aquele velho dano da iniciativa depois do dano normal de combate. Coloca um atropelar ou outra evasão, cara, você vai ver o choro começando o choro na mesa. Que é o que a gente gosta, né? A gente gosta de choro, gosta de dar tapão. É uma condition. Pra isso que em todos os jogos eu tenho um copo pra guardar a lágrima dos outros. Porque sempre tem aquela pessoa que chora, porque ataca, porque tá sendo alvejado, né, amiguinho? Não me bate, não me bate. Só aceita. Aceita vai tomar um tapa. E um tapão desse ainda com a classe Paladino, cara, é sensacional. Então, por todos os efeitos que ele vai fazer, né, crescendo aí, deixando seus paladinos aí cada vez mais fortes, eu escolhi ela como top edição grande. Quem colocar qualquer classe aí, eu já vou concordar que é top mesmo, porque eu gostei muito de todas as classes, eu achei todas elas muito úteis, muito boas.
Mas a do branco aí, eu fiz também as minhas escolhas como se eu estivesse fazendo pelas cores que eu não deveria, né? E a classe paladina teria dado match na minha escolha com a do Hugo, eu teria escolhido ela também. Vou falar para você o seguinte, a escolha da Pedroca é sensacional, essa história de exilar não, tirar de fase. Tirar de fase, gente, não é só a criatura vai embora, não. Se a criatura estiver mutada, se a criatura estiver encantada, se a criatura estiver com equipamento, tiver com o que for mais pra frente Magic, não sei o que vai vir mais pra anexar a criatura, vai junto. Deixa tudo, não é exílio, deixa de existir. Você não tem nem chance de tentar responder. É o comandante do cara. Ele vai colocar na zona de comando? Não. Porque não tá colocando exílio no cemitério, tá tratando como se não existisse mais. Sair de fase, pessoal, é um negócio muito forte. É um negócio que não é tão aproveitado pelos jogadores. Eu vi muito pouco deck que é baseado em uma ou outra coisa que sai de fase, e é algo que tem que ser muito bem explorado. Sair de fase é uma habilidade incrível. A gente já comentou lá no Instagram sobre a habilidade de alternância, que ela com entrar e sair de fase. Quem tiver dúvidas, entra lá no Instagram e dá uma olhadinha nos nossos posts. Mas eu começaria a olhar com outros olhos. Inclusive a Wizard está olhando com outros olhos agora, né? Com a habilidade de sair de fase. Sair de fase é incrível. Eu só não escolhi como top da edição, porque talvez se essa carta fosse o alvo, né? Ela seria, acho que, mais interessante. O efeito de exílio por custo muito baixo, você encontra em Caminho por Exílio, que é uma mana branca. Condenar, mas condenar é condicional. A pessoa precisa atacar com a criatura para que você coloque no fundo do Grimório. Ventos do Abandono é um feitiço, né, de 2 manas em que você exila a criatura. É o mesmo efeito do Caminho para o Exílio. Exila a criatura, alvo, e ela tem sobrecarga para 6 manas. Né? São 4 incolores e 2 brancas para sobrecarga. Então, essa mágica, né, de destruição divina, ela acaba sendo realmente bem versátil por conta disso. Além de ser instantânea, né, é um truque de combate, né, que você pode fazer com a criatura do oponente. Bem, já comentamos aí, né? Vamos ver qual foi a escolha do pessoal depois. Comentem com a gente aí no canal depois, no YouTube, no Instagram, qual foi o que vocês estão achando, né? Qual é a branca, qual é a incolor que vocês estão preferindo. Bem, mas agora a gente vai mudar de cor, né? E eu acho que agora para mudar de cor eu saio, viro só um mero ouvinte, e eu chamo o Fran para falar qual é a carta azul que ele mais gostou. Bom, vamos lá. A minha carta azul aqui é o Demilith. Demilith, 4 manas azuis. Ele é uma criatura 4/3, esqueleto mago. Essa mágica custa 1 a menos para ser conjurada para cada mágica instantânea ou feitiço que você conjurou nesse turno. Então, ele é uma carta que facilmente pode entrar com uma free spell. E a gente sabe aí que free spells são cartas muito complicadas de se lidar. Quais são os outros efeitos dele? Toda vez que Demilith atacar, exile até um card de mágica instantânea ou feitiço alvo do seu cemitério. Copie-o e você pode conjurar a cópia. A outra habilidade dele é: você pode conjurar Demilith do seu cemitério exilando outro card de mágica instantânea ou de feitiço do seu cemitério, além de pagar os seus outros custos. Ok? Então, galera, essa carta, como eu falei, ela já é complicada por ser uma free spell. Né? Você conjurou quatro coisinhas aí no turno, a gente sabe que azul tem muita coisa de custo baixo que você consegue fazer, esse bicho entra de graça na mesa. Atacou com ele, você vai poder conjurar de volta alguma coisa do seu cemitério. Para deck azul, isso é muito complicado. Você vai ficar voltando coisas úteis, coisas muito boas do seu cemitério, para ficar dando novas mágicas. O Hugo sabe bem, azul não é uma cor muito conhecida por ficar utilizando o cemitério como recurso, então isso deu uma sobrevida aí de utilizar o cemitério como recurso pro azul. Eu vejo isso jogando muito bem em decks de Storm, em decks azul e vermelho, principalmente. É uma carta que eu acho que vai ver muito jogo em muitos decks. E assim, sabe aquela bomba que o cara jogou e você tá feliz que já passou, agora passou? Né? Pensa que com essa carta, essa bomba pode voltar, né? Basta ele atacar. E no azul não é muito difícil a gente deixar isso daí imbloqueável, né? Tem encantamentos que deixam isso imbloqueável para você não perder essa criatura, pode dar fly para isso, você pode colocar equipamentos que deixam ela imbloqueável, então travessia. Então, pro cara não perder isso daí, dar alguma proteção e ficar batendo com isso todo turno e devolvendo as magiquinhas do seu cemitério para o terror dos seus oponentes. Então, por isso, essa é a minha carta top da edição, que eu acho que ela vai fazer um estrago em qualquer deck
azul com mais alguma cor ou azul puro pra fazer. E o fato dela ser 4 manas azuis, isso pouco importa, porque ela custa menos azuis para cada mágica que você fez nesse turno. Então, eu acho ela uma carta excelente, de muito valor, e que eu acho que se você não achar ela boa, você tá lendo essa carta errado. Joga contra ela que você vai sentir na pele o quanto essa carta vai te causar estrago. É uma escolha muito boa, mas não é a minha também. Eita! Hoje tá, hein? Eita, hoje tá. Sem match hoje. Olha, a minha top da edição, eu acredito que pode ser o Imerith, Perdição do Deserto. 5 manas, 3 incolores, 2 azuis, voar. Imerith, Perdição do Deserto, terá salvaguarda 4 enquanto estiver desvirado. Toda vez que Imerith causar dano de combate a um jogador, compre um card. Em seguida, se você tiver menos de 3 cards na mão, compre uma quantidade de cards igual a diferença. Ele me lembra Ojutai, Dragão Lord Ojutai, que ele terá Hexproof enquanto ele estiver, ou Resistência à Magia enquanto ele estiver desvirado. Só que diferente do Ojutai, ele faz você comprar cartas, ao invés de você fazer um efeito de antecipar, em que você olha as 3 cartas do topo, escolhe uma, coloca na mão, o resto no fundo do Grimório. Antecipar tem esse efeito. Ele te faz comprar cartas, é um dragão barato, 5 manas, gente. Um dragão. Quem não quer, né? E 5/5. É um dragão com poder e resistência grande. Para um dragão barato. Um dragão, 5 manas do dragão, ele é consideravelmente um dragão barato. Dependendo também se você jogar de War Dragon, ele vai ser 4 manas, né? Com mais redutores, ele pode entrar no campo de batalha por 2 manas azuis, dependendo de como você constrói. E faz você comprar carta. Então ele te dá vantagem de carta toda vez que ele ataca. Se você jogar ele como um comandante, colocar efeitos como vigilância, né? Ou efeitos que fazem com que ele desvire, né? Ele sempre vai ter a salvaguarda ali. Sempre vai ser um custo 4 para dar bounce, ou devolver para mão, para destruir, para tomar controle, né? Entre outros efeitos que fazem que você precisa tirar esta ameaça da mesa. Então, é um ataque defesa que te faz comprar cartas. Então, para mim, é uma opção para que você coloque no seu deck. Talvez não seja um comandante, porque tem coisa melhor, mas dá para você usar. É uma carta legal, mas eu acho que pra grande utilidade dele, você precisa estar com a mão vazia, né? Um pouco mais vazia. Eu acho que por isso ele tem uma desvantagem aí clara pra mim que me fez não escolhê-lo, embora meu coração seja de dragão. Então, eu sempre, toda vez que tem um dragão, eu sempre peso, assim, sempre a minha escolha dá uma pesada pra escolher, de repente, o dragão e tudo mais. Mas eu achei que por ter esse defeito, tipo assim, ele só vai te dar o draw se realmente tiver uma condição que não tá tão favorável pra você e tudo mais, então eu achei que não valeria a escolha dele pra ser meu top da edição. Mas eu concordo, ele é uma ótima carta. Só não é o top porque tinha lá o esqueleto que eu falei, né? Então, por isso que ele não é o top. Eu vou falar o seguinte, vocês dois escolheram 2 pedradas, né? Porque cada pedrada tem um uso aí. O cara Spellslinger com o Demilit, pelo amor de Deus. Você vai jogar essa mágica de graça, e aí no outro turno, o cara vai bater, morreu, não tem problema. Você vai castar a mágica do cemitério ali, e depois ele volta. Ele volta. Esse é o problema, ele volta. Ele tá. É um bicho 4/3 que volta. O dragão também, ele é complicado de se lidar, porque ele tem o salvaguarda 4, ele é um bicho 5 mana, 5/5 voar. Isso não é característica de cor azul. Ele é um bicho bate bem. Se for bloqueado, vai morrer criatura do cara, porque, né, 5/5 voador também do outro lado ali vai demorar. Tá? Não é rápido, não. Esse negócio de ficar ele enche a mão rápido, né? Por exemplo, se você não tinha carta na mão, você compra 3. Né? E se você deixou ele em pé com vigilância, tem salvaguarda 4 pra sempre. Você compra uma carta e em seguida, dependendo da diferença de mão, você pode comprar mais cartas ainda. Mas você constantemente vai comprar uma carta. Você vai sempre comprar uma carta. Tem que comprar uma carta. Ele é interessantíssimo. Quem quer ser Spellslinger, vai atrás de Demilit.
quem quer bater, quem quer comprar cartinha, vai atrás do dragão. Não tem muito falar não. Dessa vez aí, vai ficar empatado. Pedroca, então vamos desempatar essa nossa perrenha aqui, essa nossa peleja aqui e manda sua carta preta. Então agora eu escolho a minha carta preta, top da edição, certo? Olha, sendo também um jogador de preto, pra mim foi um pouquinho complicado arranjar a top da edição. Mas eu vou ter que escolher a top da edição sendo o Asmodeus, o Arquidemônio. 4 manas, 2 manas pretas, contrato vinculante. Se você compraria um card, ao invés disso, exile o card do topo do seu Grimório virado para face e voltada para baixo. Pague 3 manas pretas, compre 7 cartas. Pague uma mana preta, devolva todos os cards exilados com Asmodeus, o Arquidemônio, para as mãos dos seus donos. Você perde aquela quantidade de card, aquela quantidade de pontos de vida. Ele, para muita gente, ele é uma mistura de Griselbrand, que faz você pagar 7 pontos de vida para comprar 7 cartas, só que ele tem lifelink, com Necropotência, que são 3 manas pretas, e você, ao invés disso, ao invés de você comprar uma carta, você exila no final do turno, você coloca aquelas cartas exiladas com Necropotência para sua mão. Ele tem seus prós e também seus contras, né? Se você fosse comprar uma carta, você exila com Asmodeus. Se ele sai de campo, adeus cartas. E você não sabe que cartas seriam compradas. Mas também é uma vantagem que você pode ter para um deck que ganha vida, como a gente já mencionou lá no começo, ou em alguns momentos no programa de hoje, né, no podcast de hoje. Você acaba ganhando vida muito fácil, e também os 7 pontos de vida, ou a quantidade de cartas, enfim, que você perderia de vida, você pode ganhar de novo. Então aquilo te dá uma vantagem para você também ter cartas na mão. Para um deck que não compra cartas, mas utiliza do preto, também vai poder fazer essa compra de cartas com o Arquidemônio, né, com o Asmodeus. E além disso, ele é uma criatura 6/6, né? Ele não voa, se bem que tem diabos que não voam no Magic. Fica aí o questionamento e a pesquisa para quem quiser depois. Sim. Mas ainda assim, a vantagem de carta, ela é sempre bem-vinda, né? Fazendo você perder vida ou com algum outro custo adicional. É bom você ter uma vantagem de cartas em algum momento do jogo, porque você pode perder o gás em algum momento, né? Em alguma hora você pode perder o fôlego, né, do jogo. E o Asmodeus, ele pode fazer com que você compre cartas mais uma vez. Bem, Pedroca, dessa vez você não falou besteira. Porque... Como assim? Dessa vez você não discordou de mim, então não falou besteira, entendeu? Eita! O match, Asmodeus é excelente, gente. Asmodeus é incrível. Quando eu vi essa carta, eu falei, meu Deus, eles fizeram isso, eu não acredito. Eles misturaram Griselbrand com a Necropotência, e assim, são 2 cartas excelentes, não tinha como a fusão delas dar ruim. Então eles fizeram lá o fusão e fizeram essa carta excelente. Teve gente no nosso grupo do WhatsApp de Magic que falou assim, não, essa carta não é boa, porque não sei o quê. A minha resposta só para essas pessoas foi assim, beleza, eu tô colocando no meu deck, a hora que eu colocar ela na mesa, você vai ver se ela não é boa. Porque eu tenho certeza que eu vou baixar essa carta na mesa, vai todo mundo se encostar pra destruir ela. Então tem certeza que ela não é boa? Uma carta que eu vou baixar e na hora todo mundo vai correr pra destruir, minimamente ela vai ter tido o efeito de ser o alvo pra deixar o restante das minhas coisas livres pra eu poder te ferrar. Então minimamente ela vai servir pra isso. E daí assim, mas eu posso destruir no turno que ela entrou. Beleza, se destruir no turno que ela entrou, perdi ela, mas você gastou uma remoção pra tirar ela. Agora, se você deixar chegar na minha vez de novo pra eu desvirar as manas, daí você não destrói mais ela. Se você destruir, em resposta eu ativo a habilidade dela pra pegar a carta que ela exilou, e daí eu já não perco mais aquelas cartas. Então assim, pra destruir sem ela ter feito nada, tem que ser no turno que ela caiu. Se eu não tiver mana pra pagar. Porque fora isso, eu já posso ativar a habilidade dela em resposta a você destruir ela, e daí já não... eu já não perco, ela já não vai ser uma carta sem valor. Então, pra mim é excelente. Em todos os decks que ganha vida, ela entra muito bem, mas eu acho que em qualquer deck preto ela entra também, independente da cor. Principalmente Rakdos, né, que é uma cor vermelha com preta que compra pouco,
essa carta vai ser destruidora. Na combinação Rakdos, assim, você vai poder ter o draw, que você precisa aqui no vermelho te dá pouco, e vai encher sua mão de cartas vermelhas ali pra dar dano na cara dos oponentes. Eu vejo essa carta fazendo muito estrago aí no futuro e tem potencial pra ficar ainda mais cara. Acho ela excelente. Tem muito o que falar, né? Eu tava imaginando que pelo menos o preto vocês dois iam dar match. As modelos é incrível, cara. Fora que ela tem um corpo grande, o bicho é 6'6". Né? Vamos lidar com 6'6" na mesa pra vocês verem. 6'6" já começa a dar susto. Ele não tem evasão, mas não é isso não é um negócio dele. O negócio dele é que você vai comprar carta a rodo. Né? Vai segurar o seu topo. Se você tem um deck de 1000 na mesa, um sem vergonha 1000, vai pagar 3 pretas às vezes 7. E essas cartas vêm pra sua mão, a qualquer momento paga uma preta e volta pra mão. Não tem essa opção de tempo. São 2 jogadores de preto aqui que sabem o que estão falando, né? Então, não é mesmo? Ambos aqui jogam de preto, ambos sabem o que tá falando. Então, pessoal, as modelos... E tá barato as modelos, hein? A última vez que eu vi, tava R$14 as modelos. 10 conto. A carta é boa e barata. Isso aí que nós gostamos. Então, Hugo, vamos ver se dá mais treta ou se dá mais match. Qual que é a sua vermelha aí, top da edição? Bem, minha vermelha top da edição, né? A cartinha que eu olhei com bons olhos desde o dia que eu vi spoiler dela, né? É a Zariel, Arquiduquesa de Avernus. Então, essa bichinha bonita aqui, ela é 2 qualquer e 2 vermelhas, Tuninalta, com 4 marcadores de lealdade. Bem, você paga mais 1, as criaturas que você controla recebem mais 1/0 e ganham o ímpeto até o final do turno. Paga 0, você cria uma ficha de criatura diabo vermelho 1/1 com. Quando essa criatura morre, ela causa 1 ponto de dano a qualquer alvo. Menos 6, você ganha um emblema com, no fim da primeira fase de combate no seu turno, desvira a criatura alvo que você controla. Depois dessa fase, há uma fase de combate adicional. Bem, por que ela é o top de edição do vermelho? Mais 1. Você que faz muita criatura, né, deck de token, por exemplo, você vai ter mais uma coisa que dá ímpeto para suas criaturas, mas é ímpeto com bônus, né? Você ganha ímpeto e mais 1/0. Então, assim, já fez um monte de criatura na principal, não tem coisa que dá ímpeto, pena. Não, você tem Zariel lá, que você coloca o marcador de lealdade, as criaturas ganham mais 1/0 e ímpeto. Já é bem bom nisso, né? Então é um ímpeto com brindes, né? Um ímpeto com esteroides. A outra habilidade dele é o 0. Né? O 0, você está precisado de um bloqueador, assim, você vai criar um diabo. Então você não perde o marcador de lealdade, também não ganha, mas tudo bem. Fez um diabo que vai dar 1 de dano pro cara se morrer. E o último efeito que me chamou bastante atenção, né? Já que ela tem 4 de lealdade, então em alguns turnos, em 2 turnos, você já consegue fazer o menos 6 dela. O menos 6 dela é para você que precisa virar criatura para criar tokens, é para você que precisa atacar, causar dano para fazer tokens ou outras habilidades, e é para você que gosta de desencadear habilidades no combate. Né? Então, por exemplo, a gente falou no episódio anterior do deck do Ulfgar do Vale Gélido. Putz, Zariel dando o emblema para você com o deck do Ulfgar, pelo amor de Deus. Então, assim, se você tem deck com criatura que vira e faz token, Krenko, por exemplo, né? Ou Roedor de Medula, né? Mas não ele como principal, né? Como dentro de uma 99. Putz, você no outro combate você vai desvirar o bicho para virar e fazer mais token. Se você tem 3 cores, tem uma Emara, né? Vai desvirar para fazer token. Isso já é excelente. A segunda se você tem o Krenko chefão da Rodestanho, por exemplo, que ataca para fazer você vai atacar e vai fazer mais tokens ainda. Xiris, que precisa bater e causar dano de combate para todo mundo comprar carta e você fazer mais cobras. Vai fazer de novo, né? E você vai comprar mais cartas ainda. E o pessoal, por exemplo, como eu falei do Ulfgar, né? Que desencadeia a habilidade adicional no combate. Imagina isso com a Etali. A Etali vai atacar, vai desencadear a habilidade dela de exilar os tobos de todo mundo. Você pode jogar aquelas cartas naquele que você paga o custo de mana. Vai exilar 4, vai exilar mais 4, vai exilar 8 já no primeiro combate. Vamos pro segundo combate. Etali vai fazer de novo mais 4, depois mais 4 cartas.
olha o estrago. E é um emblema isso. Independente do que acontecer, vai estar lá sempre um turno de combate. O cara já sabe que eles vão apanhar 2 vezes, vai acontecer 2 vezes. Então, pela explosão que a Zariel pode fazer na mesa aí, né? O avanço, né? Dando ímpeto. E a última habilidade que turno de combate adicional, com desvirando criatura que não necessariamente a criatura precisa bater, pode fazer qualquer outra coisa, escolher como top de edição. Olha, é uma boa escolha, mas não é match. Meu Deus, só vai ter a preta mesmo! Eu vim pra causar. Que você Trigas. escolheu de top? Trigas. Top da edição pra mim, eu achei que inclusive é muito útil pra muito jogador, assim como eu, que pensaria em colocar no deck uma hora ou outra, é Orbe dos Dragões. Uma mana incolor, uma mana vermelha, paga uma, vira, adicione 2 manas de qualquer combinação de cores, gaste essa mana somente para conjurar mágicas de dragão ou ativar habilidades de dragões. Paga uma vermelha, vira, sacrifique o Orbe dos Dragões, olhe os 7 cards do topo do seu Grimório, você pode revelar um card de dragão entre eles, colocá-los em sua mão. E coloque o restante do fundo do Grimório em ordem aleatória. Pra quem joga de dragão, sabe que mana pra conjurar mágicas de dragão pode ser bem chatinho de conseguir. Mas o Orbe dos Dragões ele tá ali também pra ajudar. Então você pode dar aquela filtrada, né, na mana. Pode dar 2 manas de qualquer combinação pra você colocar no seu... Ele acaba sendo um sinete pra dragões, vou ser bem sincero, né? E você pode também olhar as cartas do Grimório pra você buscar também aquele dragão que você precisa. Num deck de Ur-Dragon, você consegue colocar dragões mais baratos, você pode pegar o Orbe, sacrificá-lo em algum momento do jogo que ele já não é mais necessário, pega o dragão que você precisa do topo, ele vai ter um dragão, né, dependendo do seu deck, como você o constrói, e você vai conseguir colocar ele na sua mão. Né? Você pode tutorar o dragão em resposta, né, ou no passe, em outras respostas que você pode ter com relação a isso. Então, o Orbe de Dragão, pra mim, pode ser o top de edição ou uma aposta, né? Quem sabe. Mas eu acho que pode haver jogo para alguns decks, sim. Um deck como a Latris, por exemplo, que é um dragão 6 manas lendário. Toda vez que você conjura mágica de dragão, você coloca um dragão 6/6, 5/5, não me lembro bem, em campo de batalha. É um deck que precisa de mana, que precisa sempre, constantemente, de conjurar dragões. E colocar uma outra combinação de cor, sendo elas o vermelho, pode ser útil para você, em algum momento. Então, decks vermelhos que carecem de mana, ou deck vermelho, né, que não tem um ramp para que você conjure os seus dragões, pode ser interessante para você colocar o Orbe de Dragão também. Na verdade, assim, vocês fizeram ótimas escolhas, mas nenhuma das duas seria a minha escolha. Então eu vou colocar a minha escolha como uma menção honrosa. Eita, olha lá. Minha... A gente vem para causar. A minha menção rosa, eu não vou nem escrever a carta, mas minha menção rosa seria a Delina Maga Selvagem, tá? Seria a minha escolha dentre todas. Eu acho ela muito boa. E eu queria só deixar também a Chuva de Meteoros, que eu acho que é uma carta que o vermelho precisava. Pra deck mono red, ela é uma carta muito boa. Que com 4 manas você mata um bicho com resistência 8. Ele dá 8 de dano num bicho. Então é uma carta que precisava ser mencionada também. Deixa aí minha menção rosa Delina, tá bom? Só falando uma coisa sobre a Adelina, pessoal, quem estiver ouvindo aqui, a Adelina teve errata, tá? Quem tirou a Adelina, dá uma lida lá no Gator, que ela teve errata já. Antes de sair, já teve errata. Né? Se não me engano, a original obriga a rolar de novo o dado e a errata fala que você pode, quando você tira o 20, você pode rolar de novo. Você não é obrigado a fazer isso aí. Eu acho que foi só isso de errata que teve, mas é bom a gente salientar aí, né? É uma errata necessária porque a carta ela te obriga a fazer a cópia. E isso meio que dá um crash no jogo. Né? Ele acaba quebrando o jogo. Você vai fazendo cópias. Você fica... Se você conseguir rolar o 20 de novo, no caso você pode rolar de novo quando você para, né? Você tem, inclusive no Magic Arena, né? Ele faz você parar de rolar porque tem um gap. Eu acho que você pode fazer até 250 tokens, se não me engano, do mesmo tipo, se não me falha a memória. Então a Adelina ela tem essa errata justamente por conta disso. Para isso também, né?
arena principalmente. Tentar quebrar loop infinito, né? Tem aquela pessoa que acaba fazendo loop infinito e encerra a partida como draw game, desse daí você consegue quebrar esse loop. Engraçado pra mencionar a Adelina, porque ela é uma menina caótica. O próprio nome da carta ela já fala, né? Wild Mage, né? Maga Selvagem. Ele tá ficando caótico nos episódios. Você vai acompanhar. O pessoal tá acompanhando. Então, gente, ela é caótica, assim, mas ela não é caótica, na verdade. Porque todo o efeito dela faz o efeito. A única coisa é que se você tirar o 15 e o 20, você faz de novo, mas o efeito dela você vai fazer de qualquer jeito. Então ela é caótica, mas não é, na verdade, né? Até o final do ano ele vai montar um deck de dado de moeda, gente. Pode anotar isso aí. Eu apostaria num deck de dado, com certeza. Gente, eu acho rolagem de dados é sensacional. Eu só vou ficar com a minha top, não vou ficar com a top de Pedro, porque eu achei que é muito específico para dragão. Para dragão, esse negócio aí é um cinete. Tem que falar muito não. E aí, ainda por cima, é o segundo efeito, que é vamos filtrar isso aqui, né? Grande busca. Mas o meu, eu acho que para grande abre um leque maior, né? Um leque maior de possibilidades aí para várias outros decks aí, né? Que precisam de um turno adicional de combate, ou vou tentar um ímpeto aí com esteroides. É para um deck que vai a Narset, por exemplo. Se vale uma fase de combate adicional. Nossa, eu nem lembrei de Narset, Jesus. Para um deck de Narset que vale uma fase de combate adicional. Para um deck de Aurélia, a primeira Aurélia, que vale também a fase de combate adicional. Para um deck com Gisela, Ulfgar. Também vale. Essa carta, o Ulfgar, que é o subcomandante do deck Blue, que saiu de Commander, ela é absurda. Absurda. Só foi falar do nojeira aqui, gente. Agora só foi o momento da nojeira do jogo. Porque, Narset tendo combate adicional de graça, porque nem é por castando do topo, é emblema, é complicado. Né? mas precisa do 6, e eu acho que essa carta aí não chega no 6, sendo muito sincero. Por isso que eu fiquei em cima do muro, que ela tem um defeito também aí grande, por isso que eu fiquei em cima do muro entre a Sua e a do Pedroca, porque precisa do 6 para chegar nela, para gerar o emblema, e não é tão simples num deck vermelho assim, chegar nesse 6, porque você não vai ter tanto proliferar assim, então... Enfim. Agora vamos mudar de time de novo aqui, vamos de substituição. Agora a gente vai pra carta verde. Agora a gente vai substituição. Agora a gente tá tipo aquele jogo arcade que você tem um personagem só e o oponente tem dois, que daí, tipo, jogo de lutinha de arcade fliperama, então, que daí o oponente fica trocando o personagem dele, né, pra te bater. The King já trocou já, volta pra você, mas eu acho que quem fala a carta verde é Pedroca. Pra mim, outra carta que é bem simples, mas que pode fazer alguma diferença também, que é uma classe, que é a classe Druida. Toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob seu controle, você ganha um ponto de vida. No nível 2, você paga 2 incolores e uma verde, você pode jogar um terreno adicional em cada um dos seus turnos. No nível 3, 4 manas incolores, 1 mana verde. Quando essa classe chega ao nível 3, o terreno alvo que você controla se torna uma criatura com ímpeto e o poder e resistência dessa criatura são ambos iguais ao número de terrenos que você controla. Ele ainda é um terreno. Então você tem enviado de Krufix, Cruiser of Krufix, se não me engano, que você ganha um ponto de vida quando entra terreno em campo de batalha, ou um efeito de... Tatiova. Isso. Ela. Primeiro que o efeito dela, o efeito dessa carta na classe Druida, ela tem o mesmo efeito da Tatiova, com exceção de comprar a carta. Você só ganha pontos de vida, como estática. No nível 2, você tem uma Azusa no encantamento por 2 manas, que na verdade você vai ter que pagar mais 3. Você pode colocar um terreno adicional em cada um dos seus turnos. No nível 3, talvez você não vá utilizar tanto, você vai ficar só no nível 2 mesmo. Mas no nível 3 ele também pode dar aquela ameaça por você fazer um terreno virar uma criatura enorme. Então, para um deck de Landfall, ela entra. Para um deck que vai utilizar a Azusa sendo comandante, ela também pode entrar. Então, a classe Druida, ela acaba tendo esses benefícios com os terrenos para que você consiga dar aquela rampada, para que você ganhe vida. Então, a versatilidade das classes pro formato, né, pro Magic, acaba sendo muito útil.
Então a druida ela pode ser uma carta boa pra você, se você utiliza decks com landfall, por exemplo. Eu vou dizer que verde foi muito difícil pra mim. Foi muito difícil porque eu queria escolher várias. Saíram muitas cartas verdes legais. Mais uma vez o Wizards pesando na mão no verde, colocando muita carta legal no verde. E daí a classe de druida foi uma das que eu queria ter colocado. Eu acabei não colocando, ela ficou aí... Digamos assim, eu fiquei na dúvida entre 4 cartas, tá? E ela foi uma das 4 que eu fiquei na dúvida, mas acabei descartando e não coloquei. Entre as 4 cartas que eu fiquei na dúvida também foi a classe de Guardião, que também eu achei muito boa, muito útil para Commander. Recomendo. E o Descanso Longo é outra carta que eu também fiquei muito na dúvida. Eu vou dizer que assim, eu me debati muito até conseguir escolher efetivamente qual que eu colocaria. E eu coloquei uma carta nojenta. Eu coloquei uma carta que vai fazer combo nojento, que é o tipo de carta que eu detesto, mas não tem como eu passar batido por ela e falar que ela não é a carta top da edição. Que é o Druida do Círculo dos Sonhos. 3 manas verdes, 2/1, Elfo Druida. Vira, adiciona uma mana verde para cada criatura que você controla. Essa carta já existia como sendo para cada elfo que você controla, mas só jogava em deck tribal de elfo. Com essa daqui, você passa a ter uma possibilidade gigante, porque deck de token que você faz token, deck de cobra, deck de saprófita, qualquer coisa, você tem uma possibilidade gigante de usar isso daí e fazer muita mana muito fácil. Ainda mais que a gente consegue ainda desvirar essa criatura, fazer de novo. Com muita facilidade a gente consegue fazer combos nojentos com essa criatura. E por mais que não seja o meu estilo de jogo, eu não tinha como passar batido por essa carta e falar que ela não é a top. Então, na briga lá entre as 4, acabou essa sobressaindo, porque essa daí, ela ganha jogo, assim, ela na mesa com mais um monte de criaturinha, ela ganha jogo, entendeu? Então, pra mim, ela é o top da edição do verde. E eu vejo a galera fazendo coisas muito chatas com ela na mesa. Até decks com branco, sabe? Que você não permite que o jogador desvire terreno, sabe? Aí você bota ela, que você só desvira ela e você vai continuando poder desvirando, fazendo muita mana. Decks em que você, por exemplo, bota num deck vermelho, uma Fireball com isso daí. Você mata alguém ou mata alguém, né? Então... É muita mancada, né? Essas criaturas que viram e geram mana de acordo com o número de criaturas que tem, pra mim elas são muita mancada, elas fazem muito estrago. Antigamente era vinculado somente à tribo dos elfos, agora podendo ser qualquer tipo de criatura, aumenta mais ainda o leque, o negócio de ficar um bicho louco. É meio que um berço de geia num corpo. Exato. De mana. Aí você vai lá e coloca os Bravador Kion na mesa, sabe? Pra desvirar, aí você vai lá, na maciota, vai lá de boa, devolve uma floresta pra mão, pra desvirar a criatura alvo, gerar mais mana. É complicado essa coisa. Assim, as escolhas de vocês, pra mim, foram excelentes, porque deck de Landfall, eu já tentei montar um Onaf de 4 cores, né, o Dolin 4C. É muito bom esse negócio. É mais uma possibilidade de jogar terreno adicional, né, o classe druida, e ganhar vida. O cara vai fazer muita coisa, vai ganhar muita vida e vai aí fazer miséria, né? Num deck baseado de terreno. Agora, o druida também é foda, né? O druida não tem que fazer nada. Pô, vai ficar virando e desvirando bicho. Assim, gente, desculpa. A pessoa não vai ter esse bicho no deck só pra virar e gerar mana pra cacete. Não vai, vou virar e gerar mana, não. O cara vai ter artifício de desvirar. Todo mundo que gosta de gerar muita mana pra fazer aí nojeira que for, o cara tem artifícios pra ou dobrar essa mana, ou ele tem artifícios pra desvirar aquela permanente que gera muita mana e vai embora. Você faz, por exemplo, você faz o druida e tem o cubo multiplicador que dobra a mana. Paga 2 qualquer vira, dobra a quantidade de mana que você tem. Putz, aí se o cara joga com preto, ele pode dar um dano X no Tormenta Hellfire. Não, se ele tem vermelho, ele vai dar um dano enorme. Com verde mesmo, tem uma daquela que é verde X, e que se X for igual ou superior a 10, faz um efeito mais forte ainda. Eu esqueci agora, acho que é... O final de devastação. Final de devastação. Exato. Pô, você gerei 20 mana aqui, final de devastação aqui pra 18. Vou buscar uma criatura do cemitério da mão ou do deck colocar em jogo, que então não ganha ímpeto XX.
Não, a criatura não. As criaturas. As criaturas. As criaturas. Eu acho que é uma carta que acabou se tornando... Por que eu acho que ela é top? Porque ela acabou se tornando uma carta que facilmente ela vai entrar em qualquer deck verde. Ela entra muito fácil. Muito fácil. Assim, eu vou falar que a de vocês dois tem pontos e pontos. Né? Se o deck verde não faz muito token, não faz muita ficha, não é muita criatura, não vai entrar o druida. O druida vai ser uma coisa que gera muita pouco para você e aí é problemático. Se o seu deck não faz muito terreno, né, não é um deck landfall, a classe druida também não é para você. Então, fica aí. E aí, se você usa muito terreno, cara, vai atrás da classe druida. Agora você brinca com muito bichinho, vai atrás do nosso amigo druida aí. Quer dizer, o top da edição foi baseado em quê? Em mana. O verde. O verde foi baseado em mana. Pra variar, né, verde? Sem surpresas. Surpreender no total de fazer, pelo menos. Beleza, então pra gente... Estamos chegando no fim, né? Então a gente vai agora falar aí qual que é o top da edição das cartas multicoloridas. Lembrando que a gente tem uma diferença aqui, né, pessoal? Se a carta, por exemplo, é verde e tem uma mana preta, por exemplo, nas suas habilidades, ela é usada pra gente multicolorida, tá? Então não é só tendo duas manas ou é mana híbrida no custo, né? Ela, se tiver habilidade de outra cor, a gente considera como multicolorida também. Então, pra gente finalizar, eu acho que eu vou dar match com o Pedroca nessa escolha. Vamos ver se eu tô certo. Bem, essa carta, né, ela vai pra você que gosta de ser o Nicobola mesmo. Então, essa carta é pra você. Quem que é? É o Xanatar, né, o chefão da guilda. O Xanatar, chefão da guilda, ele é uma criatura lendária, né, é um observador, 4 qualquer, uma azul e uma preta, 5/6. Efeito dele. No início de sua manutenção, escolha o oponente alvo. Até o final do turno, aquele jogador não pode conjurar mágicas. Você pode olhar o card do topo do Grimório dele a qualquer momento, jogar o card do topo do Grimório dele e gastar mana como se fosse de qualquer cor para conjurar aquelas mágicas. Então é o seguinte, por que ela é a carta que eu falei? Se você gosta de Nicobolas, essa carta é para você. Porque essa carta, ela é uma carta poderosíssima. Ela é uma carta que, digamos, que é uma carta quase indo pro opressivo, porque você está controlando a mesa. Você tá falando assim, eu controlo a mesa, né, e vocês tomem cuidado comigo. Então, vamos lá. Como é que você vai controlar a mesa? Primeiro, manipulação de topo é bom, né? Todo mundo gosta de manipular topo. Agora, manipular o topo do oponente é melhor ainda. Então você está manipulando, você está sabendo que o cara tem. Você vai escolher aquele oponente ali que pode estar te atrapalhando, né? Ou vai te atrapalhar, e você vai manipular o topo dele. Você vai saber que carta é aquela. E aí você pode jogar aquela carta. Então você vai saber o que ele pode jogar em primeiro momento, se for jogar ou não. Você já sabe o que ele está vindo. Você tem essa informação que ele não tem. E você pode atrapalhar ele se aquela carta for boa demais, você jogando aquela carta. Então, por exemplo, você tem a pressão de terreno e o topo é terreno, joga aquele terreno. Putz! Aí o cara vai comprar o quê? Qualquer outra coisa, perder um terreno que ele precisa. Né? Ou uma pedra de mana. Ou é uma carta muito explosiva, ou é uma carta que pode dar... poderia atrapalhar a mesa, pode atrapalhar só ele agora. Porque você está jogando e mirando ele, por exemplo. Então, o primeiro momento eu sei o topo do meu oponente, e eu vou manipular aquele topo jogando, não. Ou eu tenho a informação privilegiada que eu sei o que ele vai vir daqui em diante. A outra coisa, né, que é a primeira habilidade dele, que pra mim também é muito importante, é que você escolhe um oponente alvo, aquele oponente não pode conjurar mágicas. Você acabou com ele. Se aquele cara é um jogador responsivo, né, é um jogador de controle, você parou ele. Simplesmente isso. Então, você que é o cara responsivo, né, e fica me travando, você não vai jogar. Aí, meu querido, se você é combeiro, né, você é combeira, você vai fazer seu combo sem a pessoa responsiva poder responder. Se você vai fazer uma puta jogada que pode decidir a mesa, virar a mesa ao seu favor, você também não vai ter aquela pessoa para te controlar.
Né? Então, se você sabe que aquela pessoa é sempre a pessoa responsiva, ela tem uma resposta contra você vai lá e vai mirar nela. Não precisa nem castar o topo dessa pessoa. Só olha o topo e vai saber assim, você não vai me responder. Eu vou fazer o que eu quiser aqui. Então, por saber o topo do oponente, controlar aquele topo e dar aquela neutralizada numa pessoa que pode te atrapalhar muito no jogo, Xanatar pra mim é a tua posição. Tá muito colorido. Antes do Pedroca falar as opiniões dele, eu só queria dizer, Hugo, sobre essa sua escolha. Eu coloquei essa carta no meu deck de Fenax. Olha lá. Agora eu tô falando, você tem Fenax, Trigêmea 100, né? Que é aquele deck nojento de Trigêmea 100. Não sei quem tem esse deck. Quem tem esse deck deve ser uma pessoa nojenta. Mas eu não. Olha, essa pessoa deve ser um nojo. Quem tem essa sem triplex? Pessoa nojenta que tem Fenax, pessoa nojenta que tem Trigêmea 100. Essa pessoa não deve existir. Acho que quem tem Fenax também não. Ai, não é gente, vocês estão vendo as pessoas que eu convivo, né? Um tem o deck de Trigêmea, outro tem o deck de Fenax. É o naipe dos grupos. Pior, é o deck de Trigêmeas que rouba as coisas dos outros. Mas o meu Fenax. Não bastasse castar da mão, rouba de tudo. Eu vou falar pra você que faltou isso pra colocar o Xanatar. Faltou isso. Eu quase acertei. Não, quase. Mas foi muito quase. Porém, eu pensei que você fosse falar da carta que eu escolhi da multicolorida, que é a Gretchen. Mentira. Não é, não. Menção rosa, né? Menção rosa. Ela tem que aparecer. Gente, o ícone. Conga. Por favor, pessoa que dita, se pudesse colocar em algum lugar desse universo Conga enquanto fala Gretchen. Conga. Toda vez, gente. Mas a carta que eu escolhi, na verdade, é a Classe Feiticeiro. Se você me conhecesse melhor, senhor Kenes, né? A Classe Feiticeiro é uma mana vermelha, uma mana azul. Quando o Classe Feiticeiro entrar em campo de batalha, compra 2 cartas, depois descarte 2 cartas. Uma mana azul, uma mana vermelha, você vai pro nível 2, as criaturas que você controla tem. Vire, adiciona uma azul ou uma vermelha. Gaste este mana somente para conjurar mágica instantânea ou feitiço, ou para ganhar o nível de classe. Pague 3 incolores, uma azul, uma vermelha, nível 3. Toda vez que você conjura uma mágica instantânea ou feitiço, aquela mágica causa a cada oponente uma quantidade de dano igual ao número de mágicas e feitiços que você conjurou neste turno. Para você, pessoa que gosta de Spellsling, para você, pessoa que gosta de rampar mana, que não tem aquela mana para você fazer aquelas mágicas, aquele cantrip, aquele truquezinho, né? Você pode usar o Classe Feiticeiro para isso. Ele vai te dar draw, né? E vai também fazer aquela recursão de cemitério, né? Você vai descartar aquelas cartas ou instantâneo feitiço. Já entra aquele Demilite, né? Que que o Fran comentou. Se você costuma fazer também muitas mágicas no turno, o 3º nível de classe de feiticeiro, ele vai acabar dando não um ping de 1 ponto de dano para cada mágica que você conjurou. Você vai dar sempre danos maiores conforme você vai conjurando as mágicas neste turno. Então, a partir do nível 3, qualquer mágica é um perigo. Qualquer mágica, no mínimo, é um raio. Praticamente. Ou mais, né? Para um deck que costuma conjurar mágicas demais e também usa tokens como o Feiticeiro Pródigo. Feiticeiro Pródigo não, dá um ping de dano. Mas o Piromante, o Piromante Pródigo, você conjura mágica e tendo feitiço, você cria um token 1/1 de elemental. Então você já tem esse token, ele pode ser usado para mana. O próprio Piromante pode ser usado como mana. Se você usa tokens de Goblin, né, se você usa token de elemental, de pássaro, o que quer que seja, esse token ou esse gerador de token também é uma mana para você conjurar aquela mágica que você tem no feitiço, que você precisa comprar carta, que você vai precisar dar dano, que você vai dar aquele counter, né, uma mágica alvo, que você vai dar aquele devolve a criatura para mão, aquele bounce,
o Eterizar, né, que você devolve as criaturas atacantes para a mão do oponente. E você não tem aquelas 4 manas para você conjurar o nível 2 do classe de feiticeiro, ele vai acabar fazendo isso por você. Quase. Porque aí sim eu vou falar assim, eu esqueci que você é Spellslinger. Tem a Cass, né? Nossa, aquele deck ali, quando eu jogo, me desperta o pior de mim jogando aquele deck. Eu não posso montar a Cass. Aquele deck vai despertar sempre o pior de mim jogando aquele negócio. Sevine, né, que a gente tentou montar. O Fran não conhece. A gente comprou, Fran, em 2019. Comprei Sevine. Pedroca comprou Sevine. A gente tentou durante meses fazer aquele deck funcionar. Eu, no meu lado, não vamos. Sevine vai. Sevine... Gente, fazer deck comandante mais ou menos funcionar é vida, tá? Isso aí eu acho que é o grande momento do Magic. Você fazer aquele comandante sem vergonha e tentar fazer alguma coisa. Infelizmente não consegui, mas chegamos perto. Se você é um jogador de Commander, você, pessoa que nos escuta, que está nos assistindo, se você nunca tentou usar aquele comandante que ninguém vai pensar em usar, você não está jogando Commander. Pense, aquele comandante vanilla, baunilha, que você vai ver, só tem as cores de mana que você precisa para conjurar suas mágicas, é um comandante para você. Se você não tentar montar um deck bom, gastando no máximo R$50, você tá jogando Commander errado. Por favor. Você é jogador novo, faz esse teste, pega aquela cara. Eu gostei desse cara, esse cara é lendário. Você tem que forçar esse deck a rodar. E aí pode sair coisas incríveis, tá? O Sevine a gente não conseguiu finalizar, mas a gente conseguia fazer uns estragos. A gente jogava cartas assim que ninguém jogava, né? E fazia, pô, o que vocês estão fazendo, sabe? E a gente conseguia fazer uns milagres. Às vezes ganhava. Ganha não, mas dava mais diversão. Isso aí é o essencial do Commander, hein? Então, ó, deck ruim. Fazer deck ruim e rodar. Mas sim, eu esqueci que seria meu Spellslinger, assim. Agora você falando, putz, todo deck que monta chama uma coisa assim. Então, a classe feiticeira é só classe. Sim. Mas você gosta de roubar. Né? Só gosta de roubos. Assim, padroagem. Gente, vamos lá no Magic, tá? Pessoinhas. Então, sim, no Magic. Nas regras, pessoa honesta. Né, um verdadeiro cidadão de bem. Verdadeiro cidadão de bem, tá? Alô, polícia. Mas assim, a minha Centelha Blitz, como ele já citou várias vezes, com muito amor no coração, inclusive, que a gente ainda não jogou contra ela ainda, mas... mas já sei a nojeira. Enfim. Eu gosto da estratégia de poder manipular a mão do outro, ou de travar de alguma maneira, né, aquela pessoa que vai me prejudicar ou que está prejudicando os outros também na mesa. Então, Xanatar, ele pode ser ele quase foi uma escolha, tava pensando muito bem nele, né, e pensei até em colocar ele na Centelha, porque ele, no fim das contas, é uma mágica. A Centelha, ela são 5 manas, 2 manas incolor, uma mana Esper, né, branco, azul e preto, uma criatura artefato 3/3 lendária, que no início da sua manutenção você escolhe um jogador alvo. Ele revela a mão, você conjura as mágicas da mão daquela pessoa, e aquela pessoa não pode conjurar mágica do seu turno. Assim, então ela mais Xanatar, a pessoa não faz mais nada. Porque você pode conjurar a mão da pessoa. Claro, você ainda tem que gastar as cores daquela pessoa para conjurar as mágicas com a 100, né? Mas o Xanatar, ele já te dá aquela ajuda, ele é um monte disfarçado também. Ou você tem 2 reféns, né? Você faz 2 reféns, um refém de topo e um refém de mão. Eu quero tudo. Eu quero aproveitar tudo daquela pessoa. Eu vou mirar uma pessoa só, eu quero a mão e o seu topo. Eu não quero topo, eu quero tudo. Esse é o ódio no coração real, gente. Você acabou com a pessoa. A pessoa é praticamente a mesma coisa que você jogar o... Como chama aquele artefato lendário seguindo tudo do outro? Escraviza mentes. Gostamos de ódio e ranger de dentes. Então. Trabalhamos com ódio e ranger de dentes aqui. Eu vou falar também que a minha opção pro azul, ela não seria... Ela, além do Imirith, também seria o Dominador de Mentes.
Dominador de mentes e 5 manas 3/3 que você rouba a criatura do amiguinho, enquanto o dominador de mentes estiver em campo de batalha. Ah lá, tá vendo? Ladroagem. Jogar com o amiguinho, jogar a deck do amiguinho é sempre mais interessante, pessoas que nos escutam. Pense nisso. Pessoa que nos assiste, que nos ouve, pense nisso. Jogue com a criatura com a cara dos outros. É fantástico. Depende da visão de vista, né? Você que tá jogando é fantástico. Agora o cara que tá lá refém. Aí pode não ser tão fantástico. Então, gente, esse foi o nosso top da edição, né? Que nós apresentamos aí as nossas cartas. Gostaria muito de agradecer a presença de Pedroca hoje, que a gente ajudou muito, né? Fez a nossa guerrinha. Nossa guerrinha rendeu, né? Nós tivemos um match só desse jogo. Isso aqui tá virando um evento raro. Muito obrigado pela sua presença aí. E contamos para as próximas, hein? Eu aceito o convite de vocês, sem problema. Podem me chamar, sem problema nenhum. Eu venho, com certeza, conversar com um pouquinho com vocês, expor um pouquinho da minha singela opinião sobre algumas cartas e acrescentar no que for possível. Isso aí. Bem, minhas considerações finais aqui, mas também queria agradecer ao Pedroca por ter aceitado participar dessa bagunça que é o nosso podcast. E seja muito bem-vindo para voltar mais vezes. E queria convidar você que está assistindo ou ouvindo a gente para comentar o que você achou no nosso Instagram, @comandeiros com 2 M's e S no final, ou no nosso canal do YouTube. Comenta aí o que você achou e qual das duas listas você achou que foi melhor, né? Vota aí para botar mais lenha nessa fogueira se você achou que foi a lista Pedroca ou a lista Comandeiros, tá? E vota na gente porque a gente tá certo e o Pedroca não. Eu pensei que isso não fosse Arcanime. Mentira. É isso aí, gente. Então, até a próxima. Falou, até mais. Tchau.